Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, estamos começando mais um bate-papo das 6 aqui na sua TV Sim. Essa é da Terra. Hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher. E aqui comigo, eu conto com a presença hoje da doutora Madalena Duarte, ela é ginecologista. Boa noite, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na TV Sim e esclarecendo as dúvidas da população e levando informação. Com a psicóloga Ana Beatriz Durão. Olá, boa noite, obrigada por me receber. E com a nossa nutricionista, Marcela Tessarolo. Olá, pessoal, boa noite. Feliz em vir compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre um tema tão importante, saúde da mulher. Nós estamos no mês de outubro, finalizando aí o Outubro Rosa, né? Então, esse mês ganha destaque a luta contra o câncer, ganha destaque o câncer de mama, de útero, ovário. Então, hoje, para tocar nesse assunto de forma, né, simples, para que todos possam compreender, né, e captar a nossa mensagem, nós vamos começar falando aqui nesse bloco sobre alguns temas como a prevenção. Eu gostaria de perguntar para a doutora Madalena, existem fatores que aumentem o risco das mulheres desenvolverem, por exemplo, o câncer de mama, doutora? Sim, na verdade, eu acho que você tocou na palavra-chave, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem falado da medicina preventiva. Né? A medicina preventiva está crescendo muito, a gente trabalha muito mais isso hoje do que tratamento, né? Porque é muito mais fácil, né? Já dizia o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, sim, nós temos muitos fatores de risco, alguns já são repetitivos, não só para todos os cânceres, mas para a maioria das doenças. Então, o sedentarismo, a obesidade, né, isso conta a ponto, a alimentação, né, atividade física. E para câncer de mama, também temos o tabagismo, a história familiar, né, tudo isso vai estar entrando aí como fator de risco. Ok, é muito importante também a gente lembrar de algumas questões muito peculiares, né, do sexo feminino aí, né, que são o uso aí de hormônios, né, anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, são dúvidas frequentes, né, das mulheres. Esses fatores, né, eles contam aí como fatores de risco para desenvolvimento de uma doença neoplásica, tanto câncer de mama, ou câncer de útero, ou mesmo câncer de ovário? Então, na verdade, a gente tem que estar dividindo isso daí, né? A reposição hormonal, hoje a gente tem vários trabalhos. Na verdade, foi um estudo chamado WHI, que foi um estudo que a gente fala que realmente ele foi mal desenhado. Foi um estudo que realmente trouxe esse pânico em relação à reposição hormonal para essas mulheres. E realmente ali a gente teve um risco aumentado de câncer e principalmente de doença cardiovascular. Né? Então, muitas mulheres morreram por infarto, por trombose, muitas realmente desenvolveram câncer e foi assim, os estudos que vieram depois dele conseguiram provar que foi um estudo mal desenhado e essas mulheres desenvolveram câncer por conta desse tratamento naquela época.
Então, hoje a gente sabe que a gente tem a reposição hormonal com o que a gente chama de hormônios isomoleculares, que são os hormônios sintéticos, claro, que são produzidos na indústria, mas que tem a mesma molécula, que tem aquela molécula semelhante à da nossa que a gente já tem naturalmente. Então, é testosterona, a gente repõe testosterona. É estradiol, a gente repõe estradiol. E assim sucessivamente. Então, com essa terapia de reposição hormonal, a gente já não vê esse aumento da incidência de câncer. Entendeu? E claro, não adianta a gente fazer reposição hormonal numa mulher que está completamente descompensada, né? Que ela não tem atividade física, que ela não tem qualidade de vida, que não tem uma alimentação saudável e também que não faça controle, que não faça os seus exames de prevenção. A gente não pode comer, não é todo mundo que pode fazer reposição hormonal, não é toda mulher que pode fazer. A gente tem que fazer vários exames de rastreio, né, dentro de preventivo, as ultrassons, a mamografia, tem que ter acompanhamento com cardiologista, essa mulher também, porque não é todo mundo que pode fazer. Agora, quando a gente vai para os hormônios que foram usados lá na WHI, esses hormônios não eram esses hormônios isomoleculares, né, que são os que a gente vê chamar vulgarmente de bioidênticos. Esses hormônios, eles eram os hormônios sintéticos que ocupavam os receptores nossos, hormonais, e realmente sim. E também eram em mulheres que a gente fala que perderam o que a gente chama de janela de oportunidade. Já tinham mais de 10 anos, algumas que já tinham parado de menstruar, então aí a gente realmente aumenta o risco para essas mulheres desenvolverem o câncer. O contraceptivo oral também entra nessa... O contraceptivo oral, cada vez mais está em desuso. Né? Realmente, a contracepção hormonal. A contracepção hormonal, cada vez mais a gente está praticamente em desuso, assim, eu falo que daqui a uns 10 anos a minoria das mulheres vão estar diminuindo. A procura pelo dispositivo intrauterino, pelo DIU, está aumentando cada vez mais. Alguns hormônios, tipo a ciproterona, que é uma das que compõe um dos principais anticoncepcionais que a gente tem hoje, tipo, já é proibida na França, né? Então, cada vez mais está em desuso, porque a gente sabe dos fatores de risco que tem relacionados a isso, ao bloqueio hormonal que a gente tem com o anticoncepcional, aumenta a chance de osteoporose, de osteopenia, a gente tem... Às vezes a gente pega no consultório mulheres com menos de 40 anos com osteoporose. De onde vem isso, né? A gente achava que isso estava relacionado mais só aos contraceptivos injetáveis, aqueles de depósito, que duram 3 meses, mas não, hoje a gente vê também associado ao contraceptivo hormonal, né? O anticoncepcional. Quanto ao câncer, ainda assim, a gente não consegue afirmar que leva ao câncer, mas tem grande chance. Marcela, ainda nessa questão da prevenção, né, como a doutora Madalena falou, o sedentarismo, a obesidade, né, são fatores aí que são inflamatórios, são fatores que podem levar, né, ao desenvolvimento de doenças, não só neoplásicas, mas hoje aqui em questão é essa. Como que a nutrição vem aí ajudar, né, nessa questão para nós todas, né? Perfeito. Como todos sabemos, cada vez mais, né, a alimentação ela está associada ao desenvolvimento de doenças crônicas, né, como o câncer, autoimunes, enfim, diabetes, hipertensão. Então, a questão da mudança do estilo de vida, né, como prevenção, pensando numa alimentação mais natural, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais anti-inflamatória, com menos alimentos industrializados, ricos em glutamato monossódicos, gordura transgênica, geneticamente modificadas, né? Eu dou um exemplo simples no consultório, vamos pensar no inhame, né? Quando eu como o inhame ele tem, quando ele vai ser digerido, ele vai chegar nos meus receptores, no meu intestino, para ser absorvido, e o meu corpo vai reconhecer esse inhame, porque ele foi feito de forma natural para que eu me alimentasse. Quando eu vou comer um nissin miojo, por exemplo, eu vou comer e esses alimentos, eles não vão encontrar receptor, não vão ser absorvidos, eu vou ter um excesso de inflamação, eu vou gerar a nível intestinal inflamação,
depressão, eu vou gerar um vício, eu vou gerar problemas realmente para a saúde. Então, cada vez menos alimentos industrializados, açúcares, massas, pães, refrigerantes, bolos e cada vez mais a comida de verdade, né? Isso se torna um pouco repetitivo, mas é a chave realmente da qualidade de vida e da prevenção de doenças crônicas degenerativas, é a alimentação saudável e funcional e mais anti-inflamatória possível. O uso dos chás, né, que nós deixamos para trás. Eu fiz um curso esse final de semana e o professor falou muito dessa questão, resgatar as ervas medicinais para que a gente possa realmente utilizar o que a natureza nos deu, né? Então isso havia sido perdido. Hoje a gente está conseguindo aos poucos resgatar. Então, a ideia da alimentação como prevenção é uma alimentação mais natural e anti-inflamatória, sem dúvida. Sempre voltando a essa questão da alimentação, né? Como é importante para qualquer doença hoje a gente ter uma alimentação saudável, seja doença cardiovascular, aí, né? Seja um câncer, né? Uma doença neoplásica. Isso. Hoje, se você pudesse dizer, assim, para as pessoas que estão nos vendo, assim, eu contraindico um alimento, eu até sei mais ou menos o que você vai falar, eu não comeria ou não indico para os meus pacientes, né? Então, assim, qual seria esse alimento, assim? Tem vários, são vários. Então, vamos pensar no refrigerante, né? O refrigerante, ele além do açúcar, ele tem química em excesso, né? Então, o refrigerante seria um dos piores alimentos. Mas, pensando no miojo, por exemplo, né, ele tem o processo de fabricação dele, ele é frito dentro de uma gordura transgênica e depois vem aquele pozinho que é o glutamato monossódico e ele é extremamente viciante. A gente tem que lembrar que esses alimentos industrializados, eles nos viciam, porque eles liberam nas papilas gustativas o glutamato monossódico. Então, o corante de caramelo que está no refrigerante, o Nissin miojo, né, aquela gordura dos alimentos fritos que estão na prateleira do supermercado, que trazem mais tempo de embalagem, isso tudo gera malefícios para a nossa saúde, porque é muita química, né? Nosso corpo não está preparado para essa quantidade de química. E esse também é um gatilho para as doenças, né? A intoxicação. A Madalena é uma profissional muito atualizada nesse sentido aqui, né, em Linhares, porque hoje ela faz pedido de exames de metais pesados. A gente sabe que o câncer também tem uma relação direta com chumbo, mercúrio, alumínio, níquel. E isso tudo está na nossa alimentação, isso está na nossa água, né? Nos nossos produtos de higiene pessoal. Então, hoje, além da alimentação, temos que pensar nessa intoxicação. Eu colocaria 3 pontos importantes para a questão do câncer aí: alimentação, intoxicação e emoção, que a Beatriz vai falar um pouquinho para a gente, que eu acho de muita importância. Com certeza, muito obrigada. Bom, Ana, agora você poderia falar para nós exatamente essa questão. Por exemplo, a pessoa, né, identificou, a gente fala muito de se toca, né? Nós estamos aqui em outubro, então vamos fazer o exame da mama, vamos palpar, né? Vamos nos sentir. Mas muitas vezes as pessoas sentem o problema, ou não só um nódulo na mama, né, Madalena? Mas às vezes outros sintomas também relacionados ao útero, né? E eu acho que tem uma fase ali que ela tem uma resistência de ir, né, procurar ajuda médica. Por que isso acontece? Então, para começar a falar sobre isso, eu acho que é exatamente aí que está uma questão muito importante. É essencial que qualquer tipo de profissional ao lidar com pessoas tenha um mínimo de conhecimento acerca de outros assuntos, né? Então, se, por exemplo, no consultório uma pessoa chega para mim falando que ela está sentindo muitas dores, tem notado algumas coisas diferentes no corpo dela, eu acredito que seja importante você fazer uma psicoeducação ali também, né? Então, para isso eu preciso ter alguns conhecimentos básicos e saber encaminhar aquela pessoa para o serviço médico apropriado, para que ela possa ter o cuidado que ela necessita naquele momento. E, para além disso, também, uma coisa que eu fico bastante contente é que hoje saúde ela é entendida de maneira muito mais ampla, né? Então, como a Marcela colocou, para além da saúde física, a gente está tratando também de saúde emocional. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de bem-estar,
existem muitos fatores que são extremamente importantes e são mantenedores desse bem-estar, né? E a gente fala não só de alimentação, de rotina, de atividade física, de uma rotina de trabalho e tudo mais. A gente fala também dessa atenção porque acontece no nosso mundo interior, né, digamos assim. Então, existem vários fatores mantenedores desse bem-estar que hoje a gente dá muito mais atenção e engloba justamente nessa questão de saúde. Essa hesitação, eu diria, em procurar muitas vezes uma resposta para algumas questões que aparecem no nosso corpo, ela pode vir, eu diria que muito atrelada a muitos estigmas, né, a muitos preconceitos, e preconceito é uma coisa muito diferente de discriminação nesse sentido, né, assim, um preconceito é uma ideia que ela vem antes de um conhecimento certeiro. Então, por exemplo, a gente recebe informações suficientes, né, pensando assim num cenário onde a pessoa ela encontra um caroço no peito dela e ela fica preocupada para saber que aquilo pode indicar algo mais sério. E aí a palavra câncer, ela vem muito atrelada a algumas outras coisas, né, tipo o medo, o susto, a surpresa, e isso está muito linkado também com questões que envolvem a morte. Né? Então, a finitude da vida é uma coisa que, nesse primeiro momento, assusta bastante. Então, talvez a busca por esse diagnóstico seja postergada, e é importante que você também esteja atento à rede de apoio dessa pessoa e também tenha esse conhecimento básico para estar orientando ela da melhor maneira possível. Muito bem. Algumas pessoas têm até um estigma familiar, né? Traz isso na família, tem um histórico. Sim. Então, assim, seria interessante agora a gente falar um pouco, Madalena, sobre essa questão hereditária, né? Porque as pessoas têm esse medo, né, de procurar ajuda, mas muitas vezes está alencada aí alguma questão já familiar. Falando nisso, muitas vezes as pessoas nem falam o nome. Fala aquela doença. Ou aquela doença ruim, né? Aquela doença ruim. Quantas vezes no consultório? Você tem história de câncer na família? Minha avó morreu dessa doença. E aí vai embora, né? Mas o nome câncer não é falado, né? Mas falando da questão hereditária, eu tenho... eu costumo falar muito com os meus pacientes que nós não somos 100% genética, que genética não é destino, tá? Eu sempre falo isso. Genética não é destino, nós somos 30% genética, o restante, os outros 70% é o que a gente faz com essa genética. Então, se eu tenho uma informação que minha mãe teve câncer de mama, câncer que seja de intestino, esses cânceres que são mais ligados à história familiar, eu tenho que pegar essa informação e trabalhar contra ela, né? Trabalhar a favor de mim contra essa questão. Então, identificando esse fator de risco da genética, sim, em relação ao câncer de mama, existe, tá? Principalmente parente de primeiro grau. Mãe ou irmã com câncer de mama. Uma tia, irmã do meu pai, a irmã da minha mãe. Então, essas pessoas, elas não vão te trazer um risco aumentado diretamente, tá? Então, câncer de mama está ligado realmente à questão de mãe ou irmã com câncer de mama. E aí, você tendo essa informação, você vai fazer um rastreio mais precoce, você vai ter qualidade de vida, você vai se afastar dos fatores de risco, a alimentação, atividade física, sono, tudo isso vai trabalhar a seu favor. E claro, como eu falei, começar o rastreio mais precoce, né? Normalmente a gente pede no mínimo 10 anos antes do diagnóstico da mãe ou da irmã. Entendeu? Minha mãe teve câncer com 40, então seu rastreio tem que começar no mínimo aos 30, no máximo, né? Aos 30 anos. Minha irmã teve com 30, então você tem que começar com 20. Então, isso é muito importante. Né? E um outro fator que conta muito ponto em relação ao câncer de mama foi a idade que essa pessoa teve. Se essa mulher teve câncer de mama antes da menopausa, então é mais chance de ser um câncer hereditário. Se foi um câncer após a menopausa, a gente já fica mais tranquilo aí, entendeu? Ana, o estresse, né, do dia a dia, a gente pode colocar ele aí como um fator também desencadeante aí de doenças como câncer, por exemplo? Acredito que sim.
Como a Madalena disse, né, não existem causas muito específicas, acredito que não entendo muito desse lado médico, né, mas assim, 30% realmente em comparação com esse 70% faz muita diferença. Então, assim, nós somos também fruto do nosso ambiente. Então, assim como a depressão é uma doença que carrega em si uma carga genética, ela também pode ser desencadeada por alguns fatores estressores do meio ambiente. E acredito que da mesma maneira a gente possa interpretar o câncer nesse sentido, né? A carga genética ela pode estar presente, mas existem fatores que podem... É como se o solo se tornasse mais fértil de alguma maneira para que aquilo viesse à tona. Então, sim, o estresse ele pode contribuir. Sim. Bom, nós vamos encerrando aqui o primeiro bloco, voltamos a seguir. Voltamos com o nosso Papo das 6. Hoje eu conto com a presença da doutora Madalena. Ela é ginecologista, Madalena Duarte. Conto com a presença da Marcela Tessarolo, nutricionista, e da Ana Beatriz Durão, psicóloga, para falarmos desse assunto que é tão importante, né? Que é a saúde da mulher. No bloco anterior nós falamos um pouco sobre prevenção, acho que falamos bastante sobre o assunto já. Mas assim, ainda fica aquela vontade de saber um pouco mais, Marcela, sobre a alimentação e o câncer, né? Esses alimentos, né, a gente tem hoje uma oferta muito farto, né? As escolhas que você pode fazer hoje são muitas. Então, assim, realmente depende de mim, depende da pessoa o que ela quer comer. Então, diante de tanta oferta, né, a gente precisa saber fazer as escolhas, né? Como que você consegue implementar isso durante sua consulta, levar ao entendimento dos seus pacientes a necessidade, né, de se ter aí. Às vezes tem uma receita mágica aí que a gente não sabe, mas de levar uma vida saudável, uma alimentação adequada, né, para desenvolver esse tipo de doenças inflamatórias, né? Certo. Então, assim, Débora, eu vou dar um esqueminha, assim, para elucidar um pouquinho, né, para as pessoas. Por exemplo, iniciar o dia com um shot anti-inflamatório, com a cúrcuma, né? A cúrcuma, ela é o açafrão da terra, cúrcuma longa, curcumina, existem vários nomes dados. Quanto mais orgânico, melhor, com a maior pureza, melhor. Mas você adicionar à sua rotina diária uma pitada de cúrcuma, ou 2 pitadas de cúrcuma, né? Na Índia eles usam 5 gramas de cúrcuma 5 miligramas de cúrcuma ao longo do dia. Aqui a gente não tem esse hábito, mas hoje existem muitas pessoas que já utilizam. Então, 2 pitadinhas ali de cúrcuma, no meio limão espremido, né? O vinagre de maçã orgânico, que é o ácido acético, ele faz um processo de limpeza celular. Ele melhora a biogênese mitocondrial. Quando eu falo de mitocôndria, eu falo de célula limpa. Célula limpa, menos doença crônica. Célula limpa, menos toxicidade. Então, o ácido acético de qualidade, que é um vinagre de maçã orgânico, né? Ele sempre é orgânico, né, gente? Quando a gente pensa em melhora da saúde, a gente busca uma alimentação mais orgânica. Então, uma colher de sobremesa de vinagre de maçã orgânico, 2 pitadinhas ali de cúrcuma, gengibre. O gengibre, ele tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, né? Pensando na prevenção, pensando na melhora do processo imunológico, pensando no metabolismo, pensando na anti-inflamação. Se você passar pelos estudos da medicina chinesa, da medicina ayurveda, todos eles falam do gengibre como um ponto para ser utilizado diariamente. E a gente tem acesso, é barato, né? Limão, meio limão espremido nesse shot. Própolis verde, o própolis verde, ele faz biogênese também, então ele melhora a função celular. Então todos os alimentos que melhoram a função celular vão melhorar e vão prevenir a doença, que é o processo onde essa célula está se tornando inativa, né? Pensando na parte de metabolismo também, esses alimentos são extremamente bem-vindos. Então um segredinho aí é você iniciar o dia com um shot, que a gente pode colocar meio limão espremido, uma colher de sobremesa de vinagre de maçã orgânico, uma pitada de cúrcuma, uma pitada de gengibre, 25 gotas de própolis verde. Ponto. Depois, utilizarmos um chá
amargo. Por que amargo? Porque o amargo, ele melhora a função hormonal na parte de glucagon, de insulina, ele é hipoglicemiante, né? Ele vai trazer mais saciedade, ele vai limpar fígado. Fígado é órgão de metabolismo. O fígado sobrecarregado, ele piora a nossa saúde como um todo. Então, vamos pensar na carqueja, vamos pensar no boldo, vamos pensar em dente de leão, coisas que a gente encontra no quintal, mas que fazem uma diferença enorme para a nossa saúde, né? Almoço, feijão, maravilhoso, sem sazon, né, sem temperos industrializados, sem bacon, arrozinho integral, maravilhoso, comida de verdade, vegetais verdes escuros, que contém magnésio. O magnésio, ele é um mineral de extrema biodisponibilidade no nosso organismo, porque ele funciona junto com vários processos metabólicos, né? E a gente não utiliza muito magnésio, a gente não absorve muito esse magnésio, então a gente tem que comer um pouco mais. Vegetais verdes escuros, muito magnésio. Então sempre tem que ter arroz integral, feijão, legume, verdura, vegetal verde escuro, proteína, diminuir proteína animal, pensando na carne vermelha, mais inflamatória, né? Frango, peixe, variedade. À tarde, uma fruta, nuts, castanhas, nada de coxinha, né? Nada de a gente tem essa cultura do churrasco, né? Sim. A gente tem a cultura de comer muita carne vermelha, sim, né? Sim. E aí entra essa questão que você está falando, como é importante. E como é bom te ouvir falar, né? Ajuda! É muito bom. A carne vermelha, a questão do churrasco em si, né, Débora? Ela tem um processo de queima, né? Que é a reação de Maillard, que faz um processo de intoxicação no nosso organismo. Então, o paciente chega com a ferritina muito alta, com o fígado debilitado, a gente sabe que tem um churrasco envolvido. Não estamos falando de equilíbrio, estamos falando de excessos, né? Então, um churrasquinho de vez em quando, tudo bem. Mas aqui é toda semana, né? Exatamente. As pessoas comem. Te ouvir falar torna mais fácil entender, né? Então, assim, nós vamos aí, né, conversando sobre esse assunto, que é tão importante. A gente vai falar um pouquinho mais com a doutora Madalena sobre a questão aí, né, do HPV e o câncer do útero. Sim. Conta pra gente como é que é essa questão. Existem muitas dúvidas, assim. Quando vacinar? Quem deve vacinar contra o HPV? Né? Quem vai desenvolver um câncer? Então, algumas coisas ficaram aí atreladas, né, a questão de vacinação. Muitas pessoas não querem vacinar, né, muitas vezes só por ser vacina. A gente tem um grupo ali que não é muito adepto, mas a gente tem ela disponível hoje no Sistema Único de Saúde. Sim. O HPV é o principal fator de risco para o câncer de colo do útero, tá? Dentre os outros fatores, a gente tem aquela mulher com a multiparidade, que a gente fala, que é aquela mulher que teve 2 ou mais partos. A mulher com múltiplos parceiros também conta, porque o HPV, ele é um vírus sexualmente transmissível, que atua a nível celular, aumentando essa questão da má multiplicação celular, que é o câncer. E então, quanto maior o número de parceiros, maior a chance de você ter vários subtipos, né, de HPV, que é esse vírus, e aumentar essa questão da mutação. Além o tabagismo também entra, má alimentação, qualidade de vida, né, tudo isso vai acabar entrando. E aí, quanto à questão da vacinação, hoje ela está disponível para a mulher na rede pública. Eles começam na adolescência, mas ela está em bula das 9 até os 45 anos de idade. A mulher pode estar fazendo a questão da vacinação. Hoje a gente tem a vacina quádrupla, que ela pega os 4 principais subtipos do HPV, os mais cancerígenos, porque a gente tem mais de 100 sorotipos, mais de 100 subtipos de HPV. E aí essa vacina, ela realmente acaba fazendo essa prevenção do câncer de colo do útero e também do câncer de vulva e vagina, tá? Então, essa vacina está disponível para todas as mulheres dos 9 aos 45 anos de idade. Na rede pública, ela não é feita nessa faixa etária toda. Tem as meninas adolescentes, se eu não me engano, começa com 12 ou 13 anos de idade, né? E é feito.
Então, é mais essa questão mesmo de fazer a vacinação. Quando começou, eu acho que hoje está mais tranquilo em relação a não vacinar ou vacinar. Quando começou, o que eu tive assim, de retorno no consultório foram algumas mães assim, com medo de vacinar e está estimulando a questão da vida sexual nessa adolescente. Entendeu? Porque tipo assim, eu estou protegida, então eu posso ter relação. Né? Sendo que o câncer de colo do útero está longe de ser o principal problema, né, que a gente vai ter com a relação sexual precoce nas adolescentes. Existe alguma forma de prevenção do câncer de útero? Então, eu costumo falar que o câncer de colo do útero é o único que eu vou lá, faço o preventivo e posso afirmar que não tem câncer. Porque o preventivo, ele realmente tem esse nome maravilhoso, porque ele realmente é preventivo. Não tem nenhum outro exame que a gente fale assim, não tem. Porque ele é a nível celular, né? O câncer de colo do útero, ele tem o que a gente chama de uma história natural da doença, extremamente longo, ele pode chegar a 30 anos. Né? Então a gente tem, eu falo que a gente tem uma escadinha, eu falo com as nossas pacientes que a gente tem uma escadinha que a gente vai subindo as alterações celulares, e essas alterações são lentas, tanto que assim a gente tem primeiro o NIC1, depois o NIC2, o NIC3, aí a gente tem aqui o NIC3, que é a lesão de alto grau, para depois a gente ter o carcinoma in situ, para depois a gente realmente ter o câncer. E isso às vezes demora anos para ter essa evolução. Por isso que às vezes a gente tem uma lesão de baixo grau, que é o NIC1, a gente pode falar assim, não, volta daqui a 6 meses, que em 6 meses normalmente o corpo, 85% vai normalizar, porque o corpo consegue normalmente se autocurar, né? Aí normalmente, realmente 85% das vezes isso volta. Então a prevenção mesmo é com o preventivo, e o preventivo deve ser feito todos os anos. O uso do preservativo, tanto o feminino quanto o masculino. Qual a relação deles com o HPV? Quando você usa o preservativo, você vai estar diminuindo, sim, a chance do HPV. Mas, de verdade, na minha prática clínica de consultório, eu parto do princípio que todo mundo tem um HPV. Porque ele é extremamente... A incidência dele é muito alta. É praticamente 90% da população tem. Alguns trabalhos falam em 94%. Então, praticamente todo mundo tem. Agora, o que vai mudar é como que o seu corpo vai responder a isso. A esse vírus, se a sua imunidade... É aquela história, qualidade de vida, alimentação, atividade física, sono, como que você vai estar respondendo a esse vírus. Ok. Bom, Marcela, voltando aí para você, o Whey Protein é uma pergunta que nós recebemos aqui de uma telespectadora, de um seguidor do canal. Ele tem alguma relação com doença neoplásica? Hoje nós estamos falando de câncer de mama, né, dos cânceres aí que afligem mais o sexo feminino. Mas tem essa relação? Então, Débora, não tem como nós colocarmos um alimento específico causador de cânceres, né? Não existe essa possibilidade. A gente sabe que o açúcar é o grande vilão, né? Mas o whey protein não tem de maneira alguma como estar causando o desenvolvimento de câncer de mama. O que é o whey protein? O whey protein é um suplemento proteico, né, que vai, de alguma forma, complementar a ingesta de proteínas de uma determinada alimentação de uma pessoa. Então, pelo contrário, ele traz inúmeros benefícios para a nossa saúde por ter uma quantidade boa de proteína. A proteína, ela é a base da massa muscular, do envelhecimento saudável. Então, definitivamente, não, o whey protein ele não é causador de câncer de forma nenhuma. Ok. Os polivitamínicos, vitamina D, né? De maneira alguma. As questões favor, aí. Pelo contrário. Posso complementar essa questão da pergunta do whey protein? Eu acho, teve uma certa vez aí que teve uma reportagem que eles fizeram uma classificação em relação ao whey protein. A whey protein, né? Tem questão de qualidade. E foi feito um rastreio que alguns tinham algumas coisas além do whey protein, até questão hormonal mesmo, hormônios sintéticos dentro de whey. Então, assim, tem marcas boas que você tem que comprar, né? Quando a gente indica a questão de marca, porque a gente tem segurança em relação àquela qualidade daquele whey protein ali.
E isso a gente vê, assim, eu tenho alguns professores de bioquímica que já relataram ter feito testes em laboratório deles particulares e terem detectado. Então, assim, cuidado com o whey protein. Use aquele whey protein que o seu nutricionista te indicou, que o teu orientador médico ou nutricionista está te indicando. Perfeito. Que realmente o whey é maravilhoso, como um suplemento. Mas às vezes você pode estar tomando realmente uma substância achando, né, que está tomando a melhor e, na verdade, ele não tem uma qualidade. Né? Isso. Importante a indicação de um profissional, né? Sim. Tá aí acompanhando e não fazermos uma busca aleatória aí, né? Os sinais, assim, de atenção, Madalena, no corpo que deveriam chamar a atenção para a mulher, né? Buscar um atendimento e a avaliação de um médico, os principais sinais aí, o que você... É bem interessante. Bom, na verdade, o principal é realmente ir ao ginecologista todo ano, né, para fazer a questão da prevenção. E aí, baseado nisso, a gente trabalhar em cima dos sinais e sintomas daquela consulta, realmente. Mas eu costumo falar que, infelizmente, com o uso da pílula anticoncepcional, por ela bloquear todo o nosso eixo, hipotálamo, hipófise, ovário, a mulher acaba não se conhecendo mais, né? A gente está sempre com a mama do mesmo jeito, com secreção vaginal do mesmo jeito, a gente não tem muita oscilação de humor. A mulher fala, comecei a usar pílula, não tenho mais TPM, não tenho mais cólico, então a gente fica bloqueado. Nós ficamos bloqueadas, desculpa. Então acaba que isso dificulta a questão de sinais e sintomas. Mas normalmente a gente tem que prestar atenção. Mama, né? Nódulos, caroços na mama palpáveis, secreções da mama, né? Tipo leite, às vezes água. Tem um termo que a gente usa que é uma aguinha mais escurecida, que é a água de rocha. Esse a gente tem que tomar muito cuidado. A mama, a pele tem que estar sempre lisinha. Se ela tá com um aspecto tipo como se fosse uma celulite, né? Tá irregular aquela pele, ela não tá lisinha, isso também é um sinal. E as secreções vaginais também é sempre um sinal de alerta. Cólica é normal até um certo ponto, mas a cólica em excesso é um sinal de que tem pelo menos uma doença inflamatória em andamento, né? Seja uma doença inflamatória pélvica, seja uma endometriose, a gente tem que estar sempre investigando. A gente tem que prestar atenção no nosso corpo, né? A mulher que não usa anticoncepcional, ela tem as fases, ela consegue falar assim, eu vou menstruar daqui uns dias, eu tô desse jeito. Então a gente consegue se conhecer, né? A gente vai se conhecendo e consegue identificar quando tem alguma coisa errada. Essa questão hormonal que você está falando, a gente se anula, né? A gente anula um pouco até os instintos, né? Porque você... Sim, completamente. Na verdade, você começa a usar tão cedo o anticoncepcional, tão jovem, né? Que você não aprende a se conhecer. Então, você chega na vida adulta, real, sem saber exatamente como que o seu corpo vai ali, de repente. Quantas vezes no consultório eu pergunto assim, como é que é a sua menstruação? Como é que é seu ciclo? Doutora, eu nem sei, porque eu uso anticoncepcional da vida toda. Eu uso desde que eu menstruei, porque minha menstruação estava irregular, depois eu comecei a ter vida sexual ativa, nunca mais parei. Então tem mulheres que usam hoje no meu consultório, uma com 37 anos, usando desde os 15. A mulher não sabia como ela não sabia nem como era o ciclo menstrual dela. Não aprendeu a se conhecer, né? E aí, assim, mas você vê hoje, né, Marcela? A gente vê hoje, Ana, que nós estamos em busca dessa questão mais natural. Eu sinto isso no consultório, né? Os pacientes, eles vêm em busca, assim, olha, eu quero eu quero parar de usar anticoncepcional, né? Eu quero emagrecer, eu quero ter uma alimentação saudável, e as pessoas estão em busca, mas muitas vezes elas não têm, Ana. É a força de vontade, né? Porque eu acho que vem disso, né? Uma vida de costumes, né? Você tá tão acostumado, é um ciclo vicioso. E é muito difícil sair desses ciclos que a gente cria, né? Sim. Eu não sei nem se eu usaria essa expressão força de vontade, assim, mas não consigo encontrar uma outra que seja mais adequada no momento. Mas, só voltando um pouco na sua fala, Madalena, uma coisa que eu fico pensando também, quando a gente eu falo por mim, né? Quando a gente opta por parar o anticoncepcional, leva um tempo até, né? Para o seu corpo ele voltar a ser o que ele era antes, você conhecer ele de fato, enfim. Mas em relação a isso, de você tomar essa decisão, eu acho que isso vai muito
de encontro com alguns valores e ideais pessoais, né? Acho que, assim, é muito difícil a gente querer encaixar todo mundo em uma tendência a ir de encontro a uma vida mais natural e tudo mais, porque nem todo mundo tem esse interesse, né? Então, por isso que eu não sei se eu diria que é muito, assim, força de vontade. Acredito que a gente esteja falando de objetivos e motivações diferentes, não sei eu costumo falar assim com a mulher, né? Você está disposta a isso? Exatamente. É disposição, porque não adianta eu falar assim, olha, você tem que começar atividade física, você tem que fazer isso, assim. Se a pessoa não estiver disposta, não adianta. E sabe, e isso assim é uma coisa que é muito legal. Eu estava até estudando sobre isso há alguns dias, né? Sobre o comportamento e ele se manter ou não. Existem alguns comportamentos que eles são governados por regras, né? Então, assim, uma pessoa que ela opta por começar a academia exclusivamente para emagrecer. Esse comportamento de ir à academia é um comportamento que ele é governado por uma regra. Então, ele é muito difícil de se manter. Então, aquilo vai exigir muito mais dedicação e aí uma força de vontade se é algo que você deseja alcançar. No entanto, uma pessoa que ela vai para a academia porque ela quer fazer aula de dança, ela quer conhecer pessoas novas, quer ver os amigos, ela quer tomar aquele shake depois da academia, sabe? Aquele comportamento dela, ele tá muito mais sob controle das contingências que estão atuando naquele momento, então ele é muito mais propício a se manter, né? Assim, ao contrário do comportamento que ele é mantido por uma regra exclusiva. Então, essa questão da pessoa estar disposta ou não, eu acho que é muito importante, né? Porque aí a gente começa a mapear o que de fato vai contribuir para aquele comportamento ele persistir ou não no futuro. É uma coisa que eu sempre falo para os pacientes assim: procure fazer uma atividade que te traga, né, uma satisfação. Perfeitamente. Então, assim, você tem que estar motivado. Se você vai caminhar sozinho, né, ali na linha vermelha, né, linha verde. Quando você vai caminhar ali, você talvez tenha uma motivação. Poxa, caminhar na esteira às vezes dá aquele desânimo de ir para a esteira sozinho todo dia, caminhar. Então, assim, procure fazer algo que, né, traga essa motivação, esse prazer, que seja prazeroso, né? Quer andar de bicicleta, quer nadar, mas o interessante é exatamente isso, né? Sim. Você ter uma motivação, ter um start ali. E às vezes a pessoa quer, mas ela não consegue ali. E se tentar colocar na rotina dos hábitos, né? Tentar colocar na rotina. Eu falo assim, aquela história de fazer só 3 vezes na semana, você fala, oba, hoje eu não tenho que ir pra academia, porque hoje é terça. Eu só vou segunda, quarta e sexta. Então você quebra. Então você está sempre quebrando aquele ciclo. Eu falo, tenta ir de segunda a sexta, inserir isso na sua rotina, para virar rotina mesmo. Falar, todos os dias, tal hora, eu tenho esse compromisso. Vira um padrão, né? A pessoa vai aí, qual é a tendência na maioria dos casos? Desse comportamento, desse objetivo, ele se manter por um curto período de tempo, né? Porque aí é como se você não estivesse mais encontrando alguns reforçadores ali que vão te ajudar a manter isso. Por isso que é sempre assim. Se você colocar numa balança um comportamento que ele está ali governado por regras e governado por contingências, o de contingência ele tende a se manter, sabe, por um período de tempo muito maior. O papo tá ótimo. Nós voltamos para o terceiro bloco em seguida. Estamos aqui retornando ao terceiro bloco do nosso Papo das 6 aqui na TV Sim. Continuando a nossa conversa, eu gostaria de saber aqui com a doutora Madalena a respeito, né, do diagnóstico, né? Então, quando a gente pensa em câncer, a gente pensa em câncer de mama, pensa em mamografia. Mas assim, resuma para nós, né, mulheres e quem está aí nos assistindo nesse momento, a importância dos exames, quando eles são indicados e quais os exames. A gente já falou um pouquinho, só para a gente finalizar o bloco. Vamos lá. Como já falei no início, a medicina preventiva realmente é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que trabalhar. Então, a mulher tem que realmente fazer a consulta anual. E eu falo que nós, ginecologistas, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós somos o clínico da mulher. A gente recebe no consultório a mulher, eu acho que minha pressão está subindo.
as dúvidas das mais frequentes, não só relacionadas à ginecologia. Então, nós, médicos ginecologistas, às vezes a gente tem que ter essa consciência de que nós somos o clínico e nós temos que pedir exames realmente dentro do rastreio de forma geral. Então, isso vai variando, claro, de acordo com a faixa etária, né? Então, uma mulher aí jovem, até os 20, 30 anos, ela vai ter aí o seu hemograma, glicemia, rastreio de glicemia. Eu gosto muito de fazer hemoglobina glicada para avaliar, e nessas mulheres jovens a insulina também, porque infelizmente hoje a gente tem uma resistência à insulina muito comum, que leva à questão da síndrome do ovário policístico e assim sucessivamente. A questão do rastreio de colesterol, é importante a gente fazer rastreio com as sorologias, com as doenças sexualmente transmissíveis. Nessas sorologias a gente consegue avaliar se essa mulher, por exemplo, tem vacinação com a rubéola, hepatite B, que são doenças que a gente consegue vacina e aí até na rede pública mesmo, então acho interessante. E daí fazer preventivo, né? A partir do momento que essa mulher tem a vida sexual ativa, pelo menos aí 1 ano após essa primeira relação, a gente já deveria estar começando a fazer o preventivo. Isso, se a gente for olhar o protocolo do Ministério da Saúde, ele fala que o primeiro preventivo é com 25 anos. Só que hoje a realidade é que a mulher está começando a vida sexual cada vez mais cedo. Então a gente não pode ficar esperando chegar aos 25 anos, porque essa menina começa com relação... Infelizmente, hoje a gente vê com 13 anos, a gente está perdendo aí 12 anos de ação desse HPV aí nessa menina. E dependendo da história familiar, a gente vai pedindo outros exames, mas eu gosto também de fazer a primeira ultrassom de mama antes dos 30, entre 25 e 30 anos. E a mamografia? A mamografia é preconizada após os 40, tá? Até porque, normalmente, antes dos 40, a gente tem uma mama muito densa e sempre a gente vai precisar complementar com a ultrassom de mama, tá? Depende também da história familiar dessa mulher, né, como eu falei, e dependendo, se for necessário, a gente pode avançar com uma ressonância também de mama com essa mulher, ou com uma tomossíntese, e aí vai dependendo do que a gente tem de achado, dependendo da história familiar dessa mulher. É importante também a gente fazer uma ultrassom endovaginal, né, para avaliar o útero, os ovários, para fazer rastreio não só da parte de doenças como o câncer, mas também do ovário policístico, que é mais um diagnóstico clínico do que de ultrassom, mas de repente de uma endometriose, e principalmente das malformações uterinas. E a partir dos 40 anos a gente entra com a mamografia anual, e a partir dos 45 a gente já pensa também na colonoscopia para fazer rastreio de câncer do intestino. E aí a gente vai avaliando, precisa de fazer um Doppler de carótida, tem, né, uma mulher que está com colesterol alterado, e aí você vai saber falar melhor do que eu, mas a gente também pode pensar em fazer esse tipo de rastreio. E eu sempre, a mulher entrando no climatério, e se ela tiver uma história de longo uso de anticoncepcional, eu também peço uma densitometria óssea antes do preconizado, né? Aí vai variar, dependendo de quanto tempo que ela está na menopausa, e são vários fatores. Mas em média com 50, 55 anos, a gente começa a fazer a densitometria óssea também para rastreio de osteoporose e osteopenia. Existe um medo aí, eu acho, também, do tratamento, né? Eu acho que as pessoas, quando elas recebem esse diagnóstico, né? Você tem um câncer, o que seja. O tratamento, ele vem aí de forma... É muito pesado, né? Você pensar em tudo que tem por vir, radioterapia, quimioterapia. Todo mundo vai ter radioterapia, quimioterapia, né? Todo mundo vai ter cirurgia. Então, assim, aquilo vem como uma avalanche. Sim. Né? E, assim, hoje, como você vê isso? Os tratamentos, eles são tão agressivos quanto já foram? Não, graças a Deus não, né? Hoje, assim, a gente... Quando o diagnóstico é precoce, principalmente do câncer de mama, na maioria das vezes a gente consegue fazer uma quadrantectomia, que é tirar só um quadrante da mama, né? E muitas das vezes você olha para essa mulher, você não consegue ver que ela tem uma cirurgia. E hoje os tratamentos estão, graças a Deus, estão cada vez menos agressivos, porque cada vez a gente detecta o câncer mais cedo. Eu quero agradecer a presença da doutora Marcela Tessarolo. Eu que agradeço. Da Ana, foi Obrigada. Maravilhoso te receber. Doutora Madalena, prazer conhecê-las também. Agradecer a todos que estão em casa, tá? E só lembrando que esse programa, tá? Ele é reprisado na manhã da quarta-feira e no domingo à tarde. Até o próximo Papo da C.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.